Banqueta Esporte, apoio cultural, Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima, agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber, internet por fibra ótica, atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima. CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando para você. Krug Beer, orgulho de ser nova-limense. Sacolão Máximo, máximo em qualidade e mínimo em preço. Frutas e legumes fresquinhos todos os dias. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Multimarcas Consórcios, patrocinador master do Vila Nova. Bom Retiro, empreendimentos e participações. Obras de urbanização. Alô, torcedor titular, estamos começando uma edição especial do Banqueta Esporte para falar sobre a punição do Vila Nova que ocorreu na última terça-feira no TJD. Infelizmente, o Vila Nova vai pagar uma multa de R$ 8.000, mas a pior notícia é o Leão caindo para o módulo 2, já que perdeu 16 pontos no Campeonato Mineiro. Para maiores explicações, estamos ao vivo na linha com o presidente Márcio Botelho. Como vai, presidente? Quase bem. Vou ficar daqui uns 2 ou 3 meses, quando essa avalanche passar e as coisas se resolverem da melhor forma possível. Situação lamentável do Vila, perdeu 4-1 no TJD na última terça-feira, perdendo 16 pontos, a multa de R$ 8.000. O que aconteceu, doutor Márcio? De quem foi a culpa dessa situação delicada? Roger, vamos lá, tentar não, né? Nós vamos resolver. A situação do Vila hoje é uma questão jurídica, de uma suposta irregularidade em relação ao atleta Vitor Hugo, vulgo, conhecido como Pinguim, tá? Tomou uma suposta penalidade de 4 jogos no ano passado, no final do campeonato sub-20, e essa penalidade foi trazida pelo E-Súmula, um programa interno que tem da Federação Mineira, para o prontuário dele no profissional deste ano. Então, essa penalidade não acusou. Ele tinha cumprido um jogo automaticamente no sub-20 do ano passado. Então, teria 3 jogos para cumprir no Campeonato Mineiro. Se entender, que aí tem uma preliminar, se entender que se aplica, obviamente, a questão da base, na categoria de base, que é tratada pela Federação Mineira como não profissional, se aplica a pena de não profissional em atleta em campeonatos profissionais. É uma preliminar que tem que se entender, porque o próprio sistema da Federação Mineira, ele trata de forma diferente. Tanto que o sistema acusa hoje da Federação Mineira que ele teria ainda 3 jogos a ser cumpridos ainda de penalidade. Ele entende isso por ser não profissional, ok? Essa penalidade é aplicada quando ele não era profissional. E isso não foi trazido pelo E-Súmula, obviamente, para o Campeonato Mineiro. Quem errou, obviamente, de fato, primeiro é a federação, que não é súmula, é o departamento de futebol do Vila. Deveria ter feito a cautela de procurar detalhadamente essas questões lá na federação. Foi feito em vários jogadores, mas faltou aí um pouquinho mais de eficácia em relação a esse detalhe. Faltou um pouquinho mais de maldade em relação a essa situação, para não trazer uma discussão agora jurídica, né? No presente caso. Você tem confiança, presidente, que no pleno, no TJD, o Vila consegue reverter essa situação? Roger, total confiança. A situação é contornável, a questão jurídica é uma questão palpável, interessante. Há no ordenamento do CBJD uma previsão muito clara que quando um clube comete uma infração, a Procuradoria tem um prazo de 60 dias para denunciar. Isso é um instituto de prescrição, que a gente chama no direito, é instituto de segurança jurídica. Quando houve 2 infrações no Vila, seja no segundo jogo, salvo engano, contra o América, seja no terceiro jogo contra o Guarani, a situação em relação a essas penalidades estariam prescritas, isso que prescreve o nosso código, então cairia por terra a alegação de descumprimento, obviamente,
escalar jogador irregular pela Procuradoria da Federação Mineira que denunciou o Vila. E, de fato, nós tivemos um voto favorável, reconhecendo com muita clareza e lucidez essa questão da prescrição. E o que me assustou no julgamento, e aí fica mais fácil quando você encara o direito, que não existe analogia de mala pasta. O que é isso? Para você ficar bem claro, para um leigo entender. Não, eu não posso, de forma analógica, pegar uma norma emprestada e aplicar uma pena. Eu não posso ir lá no direito internacional, na FIFA, o que aconteceu no voto aparentemente vencedor, ir lá pegar uma norma na FIFA para condenar o clube. Eu não posso fazer isso. No Brasil, nós temos um ordenamento jurídico próprio, que é o CBJD. Então, assim, nós temos isso bem claro no artigo, salvo engano, 165, ele fala bem claro que as penas aplicadas ao clube tem que respeitar um prazo prescricional, ou seja, tem que ter um limite para a gente ter segurança jurídica, porque senão eu volto atrás daqui 2 anos e começo a mudar resultados de campeonato. Tudo que aconteceu dentro de campo, daqui 2 anos atrás, eu começo a alterar. É isso que os auditores entenderam ontem. Entenderam que seria possível, hipoteticamente, a gente retroagir daqui 2 anos atrás e começar a alterar resultados de campeonato. Isso não pode, isso é impossível, isso não existe. O STJD é muito claro nesse sentido. Existe um prazo para questões se convalidarem. Se você não alegar num prazo adequado, essas questões não podem ser alegadas no futuro. É assim que funciona. Então, o Vila está muito confiante na decisão do Pleno aqui em Belo Horizonte e muito confiante ainda nessa matéria no STJD. Isso provavelmente e com certeza, falando de conhecimento de causa, será alterado. Com certeza absoluta. O resultado obtido dentro de campo será mantido. Os atores do campeonato não são os auditores, e sim os jogadores. Como o prazo já passou para fazer essa discussão à baila, não há que se falar mais em infração. E isso o Vila entende de forma categoricamente e tem vários precedentes do STJD, que é o final da matéria, que vai resolver essa matéria, muito claro a respeito dessa situação. Doutor Márcio, dia 22 tem a reunião do Conselho para tratar dessa situação difícil do Vila caindo para o módulo 2 da competição. O senhor pensa em renunciar já nesta reunião? Roger, de forma alguma. Vou entregar esse clube da mesma forma que eu peguei, só que muito melhor ainda. Vou entregar esse clube quando vencer o meu mandato, na primeira divisão do Campeonato Mineiro e galgando um calendário maior ainda. De forma alguma intenção de renúncia em relação ao meu mandato assumido em 31 de outubro, na verdade é 1º de novembro de 2018. De forma alguma. Por mais que a situação aparentemente esteja ruim, acredito muito ainda na justiça, acredito muito na legislação brasileira, acredito muito que essa situação em relação ao Vila, fora de campo, será resolvida de forma muito clara e objetiva. Foi muito difícil a situação do Vila durante o Campeonato Mineiro, essa reviravolta durante o Campeonato Mineiro, nós começamos muito mal, começamos perdendo e conseguimos galgar algo diferente no campeonato durante o campeonato e aí modificamos a forma do Vila durante esse Campeonato Mineiro. E a situação também não está diferente, não. Hoje nos tribunais, a situação começou ruim, aparentemente, embora tecnicamente eu acho ela muito tranquila de ser resolvida. E tudo no Vila é mais difícil, né? Tudo no Vila a coisa soa de forma diferente. Então vamos continuar com o mandato. De forma alguma eu tenho interesse em renunciar, ainda mais nesse momento delicado do clube. O clube precisa muito de pessoas lúcidas nesse momento, com muita parcimônia e tranquilidade para resolver essa situação que o Vila hoje se encontra. Então, mesmo o time indo para o módulo 2, o presidente continua na gestão? Hora nenhuma eu cogito a possibilidade dessa questão jurídica levar o Vila para o módulo 2. Porque já tem várias ações jurídicas do Vila sendo formalizadas em outras possibilidades, não só com a defesa. O Vila começou a utilizar a mão de algumas ações pontuais em relação a essa questão. Então o Vila está tomando outras providências jurídicas, não só se defendendo no processo. O Vila começou com uma questão de estratégia jurídica, não vou deixar claro para você aqui, mas o Vila já tomou outras ações sim em relação a essa situação perante a Federação Mineira de Futebol.
O Vila juridicamente não vai se quedar inerte. O Vila está tomando as atitudes. Agora, doutor Márcio. Mas, se uma calamidade acontecer, continuarei sem problema nenhum e vou trazer de volta, se isso acontecer, o que eu não admito, entendeu? Mas vou trazer de volta o clube para a situação que se encontra, na cidade do Mineiro. Doutor Márcio, a gente sabe que o senhor tem um aporte no Vila Nova de R$1.200.000. Essa conta aumentou, diminuiu? Como é que está a situação? Essa conta aumentou. Aumentou em alguns valores significativos. Eu tive que arcar com grande parte dessas despesas agora no Campeonato Mineiro, e isso automaticamente subiu essa conta. Não cheguei a fechar ainda junto com o meu financeiro, nem com o financeiro do Vila ainda, essa situação de valores aportados, mas a conta aumentou sim. Agora, falando sobre as outras divisões do Vila, a categoria de base, neste sábado começa o Sub-20. Está ok para o Vila iniciar essa competição? Também as próximas categorias 15 e 17? Sim, tudo preparado. O Sub-20 já está treinando. O 15 e o 17 já começou também, as movimentações. Tudo ok, tudo alinhado. O clube não para não, o clube continua em relação às suas categorias de base. E nós temos que agora potencializar as categorias de base. É o que de fato resta para o clube até o final do ano. Doutor Márcio, pode continuar. Concomitantemente com a batalha jurídica, né? Uhum. A gente sabe que o senhor está muito confiante que o Vila venha a reverter essa situação, mas qual mensagem que o senhor deixa para o torcedor do Vila que está apreensivo neste momento? Olha só, Rogério, muita parcimônia, tranquilidade, calma. Temos que encarar o problema da forma que ele está acontecendo, sim, mas com muita segurança e tranquilidade jurídica, que isso vai ser resolvido da melhor forma possível. Os tribunais, sempre os tribunais superiores, tá? Nesse caso, tribunais desportivos, sempre tendem, e os princípios basilares deles, é manter tudo que foi resolvido dentro de campo do mesmo jeito. Ou seja, eles alteram o mínimo possível o resultado de campo. Então, com muita parcimônia, com muita tranquilidade, essas questões do Vila terão que ser tratadas de forma técnica, jurídica e com vários precedentes a favor do Vila. Então, o torcedor tem que ter paciência, calma, entender que isso é uma batalha técnica que foi levantada pelo Guarani depois que terminou a primeira fase do campeonato, entendeu? E isso tem que ser levado com muita tranquilidade. Não podemos exceder esse momento difícil do clube, que é uma questão jurídica a ser discutida em relação aos resultados que aconteceram dentro de campo. Então, o torcedor tem que ter calma, tranquilidade, parcimônia e esperar as coisas de fato acontecer e vamos ter pensamento positivo que, de fato, o ordenamento jurídico será aplicado. Ok, muito obrigado, doutor Márcio, pela sua participação, neste programa especial. Ô, Roger, agradeço eu, um abraço para você e que eu peço mais uma vez ao torcedor do Leão do Bonfim é ter um pouco de calma, que no tapetão nós não vamos perder, não. Pode ficar tranquilo. Daí, portanto, as explicações do presidente do Vila Nova, doutor Márcio. Muito obrigado a vocês pela grande audiência. Estaremos de volta com o Banquete Esporte nas próximas semanas para aí sim falarmos sobre o Campeonato Amador da cidade no segundo semestre. Meu muito obrigado e até mais. Banqueta Esporte, apoio cultural, Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima, agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber, internet por fibra ótica, atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima. CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando para você. Krug Beer, orgulho de ser nova-limense. Sacolão Máximo. Máximo em qualidade e mínimo em preço. Frutas e legumes fresquinhos todos os dias. Hipercarnes. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Multimarcas Consórcios. Patrocinador Master do Vila Nova. Bom Retiro, empreendimentos e participações. Obras de urbanização.